Olá, fera! Vamos seguir falando sobre dinâmica, tá bom? Vamos para a nossa segunda aula de dinâmica. Nessa a gente vai introduzir algumas outras ideias, envolvendo peso aparente, força elástica, tá bom? Então, se liga na aula aí. Bora lá. Primeira questão envolve peso aparente, envolve aquele probleminha do elevador, também falando sobre força elástica. Então, é uma junção dessas duas ideias. Uma massa M de 1 kg está suspensa por uma mola de constante elástica K, 50 Nm por metro, presa no teto de um elevador. Quando o elevador sobe com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, a mola estica e seu comprimento aumenta em x1 centímetro. Quando o elevador desce com aceleração de mesmo módulo, a mola comprime de x2 centímetros. Qual é o valor da diferença x1 sobre x2? Bom, antes de qualquer coisa, entenda que dentro desse elevador, esse bloco pendurado nessa mola, as forças que agem nesse bloco são força elástica para cima e peso para baixo. Então, na hora que esse elevador estiver subindo acelerado, a força elástica é maior que o peso. Aí esse corpo fica mais pesado, por isso que a mola distende. Quando esse elevador desce acelerado, aí o peso é maior que a força elástica. Tranquilo? Aí essa mola comprime. Beleza? E é sobre isso que ele está falando com você. Quando ele sobe acelerado e quando ele desce acelerado. Tá? Desce acelerado ou sobe acelerado. Então vamos embora. Vamos trabalhar essas duas situações. Bom, elevador subindo acelerado, força elástica maior que o peso. Então a minha resultante vai ficar força elástica menos o peso. Massa vezes aceleração. A1. É a mesma aceleração, né? Então não precisa nem botar A1 e A2. Agora força elástica A1 eu preciso colocar. Quando ele sobe acelerado, é força elástica menos o peso. Quando ele desce acelerado, o peso é maior que a força elástica. Então, peso menos força elástica 2 é igual a massa vezes aceleração. Tranquilo? Então, ó, se eu subtrair essas duas equações, eu fico com força elástica 1 menos força elástica 2 igual a 2ma. Beleza? Força elástica 1, Kx1 menos Kx2 igual a 2ma. Então, quem ele pede está aqui, x1 menos x2. Que se eu coloco o K em evidência, fica 2ma sobre K. É exatamente isso que ele pede. Então, x1 menos x2 será 2 vezes a massa, que é 1 kg, a aceleração, que é 1 kg, que é 1 metro por segundo ao quadrado, dividido pelo K, que é 50. 2 dividido por 50. Se fosse 200 dividido por 50, era 4. 20,042, 0,004 metros, que é a mesma coisa de 4 centímetros. Beleza? Então, gabarito 4 centímetros que ele pede em centímetros. Joia? Bom, então, muito boa a questão envolvendo força elástica e peso aparente, numa única ideia. Vamos para a nossa segunda questão. Envolve outra vez decomposição de forças. Vou apagar aqui. Pronto. Devido ao vento lateral, a força de resistência do ar que atua sobre um pequeno foguete em um dado instante T0 durante a subida é FAR igual a 10 newtons. Beleza. Nesse instante, a massa do foguete é 6 kg. A força de impulso do motor que atua na vertical tem módulo, né? Atua na vertical, desculpa aí, tem módulo 137 newtons. Calcule a componente da aceleração do foguete na direção vertical. Você vai precisar decompor as forças. Você vai precisar chegar aqui nessa força do ar, colocar aqui uma componentezinha X, que eu vou logo colocar FA cosseno,
porque já é a terceira vez que a gente faz essa decomposição, a componente que está colada com o ângulo é a cosseno. E você vai ter aqui um FA seno para baixo. F do A seno de 30. Você tem para cima o empuxo desse motor. E você tem para baixo o peso desse motor. Se esse motor está subindo, se esse foguete está subindo, acelerado, significa que o empuxo é maior do que o somatório dessas duas forças, peso mais a força de resistência do A vezes o seno de 30, tá bom? Então isso faz com que a gente possa escrever aqui o empuxo menos o peso menos a força do A seno de 30 é igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, empuxo menos o peso, que está atrapalhando o movimento, menos a força do ar, seno de 30 graus, é igual a massa vezes a aceleração. Ele pede a aceleração. Vamos aos dados. O impulso é 137, a força do ar é 10 e o peso é 60 newtons. Então, o impulso é 137, o peso é 60 newtons, a força do ar é 10, o seno de 30 é meio, a massa é 6A. Então eu fico com 137 menos 65, né? Igual a 6A. 137 menos 65 dá quanto aí? 80, 180, 72. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. 72 é igual a 6A. Então A será igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, gabarito letra C, 12 metros por segundo ao quadrado. Joinha a questão. Muito boa. Tá? Só voltar aqui para você dar mais uma sacadinha no que foi feito. Entendeu aí? Beleza, né? Bom, então tá certo. Então, se ele pedisse a componente da aceleração no eixo horizontal, nós poderíamos ter encontrado com FA cosseno de 30, mas ele pediu no eixo vertical. Bom, mais uma questão. O sistema da figura abaixo, questão do IFPE, tá? Muito boa a questão. O sistema da figura abaixo é formado por dois planos inclinados em relação ao horizontal. Nela, os 4 blocos possuem a mesma massa e estão ligados por fios ideais que passam por 3 polias lisas e ideais. Despreze os atritos entre os planos e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. A aceleração desse sistema é... Bom, vamos colocar todas essas forcinhas, bora? Vamos destrinchar todas essas forcinhas, que aí depois a gente desenrola. Vamos colocar aqui, ó, peso desse bloco. Aqui tem 2 trações. Tem uma traçãozinha aqui. Tem outra traçãozinha aqui. Eita, tá mal aqui. Deixa eu escrever certinho aqui. Tem outra força aqui, que é o P seno. Aqui eu tenho uma tração. Aqui eu tenho uma tração que é a mesma. Aqui eu tenho o P seno dele. Aqui eu tenho a tração. Nesse bloco. Aqui eu tenho a mesma tração nesse bloco. E aqui eu tenho o peso. Então, de cima para baixo, chamar de 1, 2, 3 e 4, vou chamar aqui de T1. Chamar essa tração de T2. Chamar essa tração de T3. T3. Beleza. Aqui eu tenho peso, é igual para todos, peso. E essas componentes aqui são P seno de 30 e essa outra aqui é o P, essa daqui, ó, P seno de 60. Tá? Então vamos lá. Resultante do corpo 1.
que é o de baixo. Peso menos tração, 1, massa vezes aceleração. Resultante do corpo 2. Corpo 2 está descendo. Tá? Você tem P seno de 30 mais T1 menos T2, massa vezes aceleração. Resultante do corpo 3, descendo também, temos P seno de 60 mais T2 menos T3, massa vezes aceleração. Resultante do corpo 4, T3 menos o peso, massa vezes aceleração. Quando eu somar essas equações, eu vou cortar todas essas trações, tá? E vou cortar o peso também com esse peso aqui, ó. Corto T3, T3, T2, T2, T1, T1. Então, na verdade, eu fico com P seno de 30 mais P seno de 60 igual a 4MA. MG seno de 30, MG seno de 60, 4MA. Corta as massas. 10 vezes o seno de 30, que é 0,5, mais 10 vezes o seno de 60, que é raiz de 3, que é 1,7 sobre 2. Ele disse isso, tá bom? Foi ele quem disse isso pra gente. Que é igual a 4 vezes A. Então aqui eu tenho 5, mais 17 por 2, 8,5, igual a 4 vezes A. Então A vai ser 13,5 dividido por 4. Tranquilo? 13,5 dividido por 4, 120 por 4 ia dar 30. Né? 35... 3, vamos lá, 3,5 vezes 4, iria dar 14, não é isso? Então é um pouco menos do que 3,5 aí, certo? Vamos ver pelas alternativas, qual é que se encaixa melhor? Fica melhor assim, né? Deixa eu voltar aqui. 3,4, ele deu como 3,4, tranquilo? 3,4 ia dar 4 vezes 4, 16, 3,6, é isso mesmo, 3,4 aproximadamente. Beleza. 3,4 metros por segundo ao quadrado. Ótima questão. Tranquilo? Dá para... Questão que é bom você vê-la, tá? Outra vez para reforçar esses conceitos dessas forças colocadas aí. Nós colocamos. Esse quadro aí você tem que dar um pause e ver totalmente. Tá? Outra vez, várias vezes, tá bom? Para visualizar todas as forças. Beleza. Então vamos para a nossa última questão da aula de dinâmica da partícula 2 aí. 2 molas A e B de comprimentos iguais a L, mas de constantes elásticas diferentes, Ka igual a 0,2 Kb, são unidas no ponto C e alongadas até o comprimento total 4L. Os terminais das molas são então fixados em suportes rígidos, como mostra a figura. Determine a razão LA sobre LB entre os comprimentos das molas nessa situação. Bom, só para ter ideia, o que eu vou precisar, LA sobre LB, vai ser L, que é o comprimento dessa mola, mais a deformação que ela tem, que ela está. L, que é o comprimento natural dessa mola, mais a deformação dela. Então, eu preciso encontrar quem é XA e quem é XB, para ao somar com os comprimentos iniciais que essas molas tinham, LL, eu encontro quem é o LA e quem é o LB. LB, aqui eu botei LA de novo, aqui é LB. Beleza? Então vamos trabalhar. Simbora. Ele diz que Ka é 0,2 Kb. Beleza. Então vamos lá. Molas que estão em série, a força elástica nas mesmas é a mesma. Então, força elástica A igual a força elástica B. Então, eu tenho que Ka XA é igual a KB XB. Sendo que ele diz que Ka é 0,2 Kb. XA KB XB. Corto KB com KB, encontro que XB é 0,2 XA. Certo? Importantíssimo.
essa informação aí. Que mais? Eu sei que... Deixa eu separar aqui para visualmente ficar melhor para você. Eu sei que LA mais LB é igual a 4L. Certo? LA vai ser L mais XA. LB vai ser L mais XB, que é igual a 4L. Isso aqui me dá que XA mais XB é igual a 2L. Sendo que XA é 0, XB é 0,2XA. Então eu fico com XA mais 0,2XA igual a 2L. Isso me dá que XA é 2L sobre 1,2. E que, consequentemente, XB é 0,2 vezes isso. XB, por sua vez, é 0,2 vezes XA, vai dar 0,4, que é 0,2 vezes 2. L sobre 1,2. Que se a gente quiser, a gente simplifica, senão a gente deixa como está aí. Que lá na frente nós iremos cortar de qualquer jeito. É melhor deixar o mesmo denominador que fica mais fácil de cancelar depois. Bom, então o que eu estou querendo é LA sobre LB, onde LA a gente disse que é L mais XA. Quem é XA? 2L sobre 1,2. E LB é L 0,4L sobre 1,2. Certo? O mínimo é 1,2 em cima e embaixo. 1,2 com o mínimo em cima vai ficar 1,2L mais 2L sobre 1,2, que eu vou cortar com 1,2 de baixo. E embaixo eu vou ficar com 1,2L mais 0,4L. Então eu fico com 3,2L igual a 1,6L, o que me dá 2 como gabarito. Beleza? Então, dá aquele velho pause aí para enxergar tudo de novo, para ver se você entende tudo que está posto no quadro. Tranquilo, querido? Então, retorna aqui para a gente. Boa essa aula, né? Nível altíssimo dessas questões que nós fizemos. Tá bom? Então, é daí para mais. É daí para mais. Se prepare. Se prepare que virão mais aulas de dinâmica da partícula, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.